Olha aí, tá saindo o malote, ó. Agora sim a gente tá vendo essa imagem ao vivo da equipe da Tainá Farfã. Tá aí, saindo mais um carro descaracterizado, o malote apreendido pela Polícia Federal com a agente da PF. Você viu que saíram em 2 times. Muito bom, Tainá Farfã não perdeu o momento. A gente entrou em cima do lance brigado ao time do Switcher. Tá aí, teve apreensão dentro do gabinete de Marcos Duval e a gente tá vendo nesse momento aí o malote sendo levado em carro também descaracterizado ainda da PF. É o mesmo carro, segundo Eduardo Petrelli nos informa. A Polícia Federal faz busca e apreensão em todos os endereços do senador Marcos Duval. Atenção, a Polícia Federal está fazendo neste momento uma busca e apreensão em todos os endereços de Marcos Duval, inclusive em seu gabinete no Senado. Atenção, a Polícia Federal cumpre ordem judicial e faz busca e apreensão em todos os endereços do senador Marcos Duval, inclusive no Senado Federal. O pedido já havia sido feito há algum tempo e o homem que determinou a busca e apreensão é o ministro Alexandre de Moraes. Para entender o porquê dessa controvérsia, você precisa ter em mente que o senador Marcos Duval se tornou um pródigo disseminador de desinformação, segundo ele próprio admitiu, para sacudir o sistema. Foi o que disse. Vamos voltar no tempo. O senador Marcos Duval deu uma entrevista à revista Veja, gravada de própria voz, na qual ele disse que foi extorquido, a palavra é dele, extorquido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro a participar de uma trama golpista, na qual ele grampearia o ministro Alexandre de Moraes, motivando um pedido, obviamente, ilegal de prisão do ministro para interferir no TSE e, assim, melar o resultado da eleição. Sim, vamos organizando. O senador Marcos Duval deu uma entrevista de própria voz, dizendo que foi extorquido pelo presidente da República, numa articulação que teria contado com Daniel Silveira, inclusive, para grampear o Alexandre de Moraes, numa conversa onde o ministro, em tese, poderia falar alguma coisa, para que isso fosse usado para prender o ministro, que é presidente do TSE, interferir na corte e melar o resultado da eleição. A Veja, ele disse que não topou. Depois disso, o senador foi produzindo uma série de reviravoltas. Os bolsonaristas foram pra cima dele, é a base dele. Aí ele não, volta e diz que, na verdade, ele inventou essa história para poder desmascarar, sabe Deus o quê. Em um dia, ele deu 4 versões diferentes para, primeiro, o crime que ele acusou o Bolsonaro de cometer e que depois ele tentou atribuir ao Supremo Tribunal Federal, misturando tudo com o delírio, né, do senador de passar pano para os golpistas que invadiram e depredaram Brasília no dia 8 de janeiro. Eu trago aqui para vocês exatamente o que aconteceu, porque Marcos Duval, ele atribui, gente, ele primeiro disse que o ministro prevaricou, depois ele vem com essa história de querer acusar Moraes, ele se engendrou. E, de novo, né, eu digo isso muito aqui, é pródiga a capacidade de bolsonaristas, de certa ala radical, de produzir prova contra si mesmo. O senador, ele chegou a postar foto de um calendário dizendo que era um dossiê da ABIN. O senador, em temas sérios, é o mais grave atentado à história da democracia no Brasil desde o fim da ditadura. E o senador se miscuiu nesse tipo de pauta. É alvo, então, portanto, de uma busca e apreensão, e eu repito, em todos os endereços. Ele não mora só em Brasília, a PF está no gabinete dele no Senado e também no Espírito Santo, onde ele tem base. O Marcos Duval tem exibido, a gente trouxe até nessa semana, no começo da semana, vídeos ali em que ele supostamente acha que está fazendo uma grande denúncia, quando, na verdade, ele está evidenciando um dos aspectos que a CPMI está investigando, que é o financiamento dos atos golpistas do 8 de janeiro. Nesse sentido, dá para perceber, conversando com os senadores da direita, que o Marcos Duval está isolado. Então, essa grita que ele certamente fará em algum momento, né? No momento ele foi procurado, até procurei ele também aqui, procurei o time do Marcos Duval e uma indicação aqui que o Igor, nosso editor, está nos passando é que ele não vai se pronunciar. Mas essa grita que ele fará, pelo histórico que ele tem, a gente conhece, ela não é uma grita que vai ter respaldo no Senado por essas razões, de ser uma figura isolada que se tornou tóxica para a direita, se tornou tóxica para o bolsonarismo por ter feito essa grande confusão em fevereiro. Denunciou como diria o ministro Gilmar Mendes. É isso, né? Ele criou um factoide numa live, porque tudo isso começa numa live de madrugada, que ele está fazendo com integrantes do Movimento Brasil Livre. E aí ele diz, olha, amanhã vai sair na Veja uma grande denúncia de quando eu fui cooptado pelo Bolsonaro para dar um golpe de Estado. E aí vai mudando isso, ele concede uma entrevista ao vivo que ele muda essa versão, concede uma coletiva que muda também essa versão, é chamado para depor na Polícia Federal, vem aqui, concede uma entrevista à CNN e começa a chorar no meio da entrevista, dizendo que estava fazendo toda
essa trama rocambolesca em nome da filha, para que a filha tivesse um futuro melhor para o país. E no fim das contas, o que se tem é o seguinte, né? Um senador que, enfim, em determinado momento da sua trajetória política se portou como um vestal do bolsonarismo, que foi isolado pelo próprio bolsonarismo por tudo aquilo que criou. Para fechar, Dani, eu acho que tem um aspecto relevante, porque na entrevista que ele concedeu aqui à CNN, eu me lembro bem dela porque eu participei, ele deixa claro qual que era a intenção dele. A intenção do Marcos Duval era criar um fato político que fosse capaz de viabilizar um afastamento do ministro Alexandre de Moraes do inquérito dos atos antidemocráticos. Essa é a intenção declarada do Marcos Duval com essa história toda que ele criou lá atrás. Isso, obviamente, não deu certo e tá aí. As consequências chegaram literalmente à porta da casa dele. Ô, Tainá Falcão, perdão, querida, desculpe. Tainá, vai ter alguma repercussão, sim, porque toda vez que polícia entra dentro do Congresso Nacional, há uma reação para entender que o que este senhor fez foi de uma gravidade brutal. Ele envolve, até então, a mais alta autoridade do país numa trama de golpe dentro da residência oficial do Palácio da Alvorada. Tá? A ponto do Flávio Bolsonaro dizer, olha, eu não sei do que ele está falando, eu tenho certeza que isso não aconteceu. E aí ele se vê ali perdido, porque ele não vai encontrar guarida na esquerda e refaz uma trama, de novo, né? Gosta de dizer que a liberdade de expressão foi por conta dele que se motivou ali a resposta de Flávio Dino, que viralizou, transformou o ministro no ministro mais popular do governo Lula, né? Porque vai pra frente do Ministério da Justiça fazer vídeo, fazer live, acha que vive na rede social, onde xingar muito na internet dá engajamento, o ódio engaja, né? Mas as leis existem. Imputar crime a quem não cometeu crime, ou depois tentar imputar crime a integrantes do Supremo Tribunal Federal, tendo o mais absoluto nada debaixo do braço, porque ele se fia no mais absoluto nada. Prometeu que ia mostrar, que ia fazer que ia acontecer, e nada aconteceu. Nós procuramos o senador Marcos Duval e ele disse que não vai se pronunciar nesse momento. Então, pela primeira vez, adota um silêncio inteligente. Tainá? Dani, eu também estou aqui atrás de mais informações. Perguntei até para o pessoal do gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se deve haver algum posicionamento sobre isso, né? A entrada da Polícia Federal com esse mandado de busca e apreensão contra o senador Marcos Duval. E, por hora, também o presidente do Senado opta pelo silêncio. Não haverá nenhuma reação, pelo menos agora. Estou tentando também falar com o Podemos para ver se eles já têm alguma informação, Dani, mas eu estou muito com vocês, muito na linha do que o Leandro Rezende falou, principalmente depois desse caso, da repercussão negativa que teve após as várias versões, mais de 6, o Leandro estava apontando. O que a gente via ali nos bastidores, até mesmo nas conversas, no cafezinho ali do Senado, era uma figura isolada. Marcos Duval sempre isolado, sozinho, nunca acompanhado de seus pares, e os comentários são muito para ridicularizar ou fazer chacota mesmo do que Marcos Duval, da forma como ele vem se posicionando, Dani, uma forma insistente, eu diria até, que tem incomodado na CPMI dos atos golpistas, até mesmo a oposição, né? Essa coisa de ficar levantando falsificações, dizendo que tem prova contra o governo Lula, que houve ali um plano para que tudo fosse arquitetado e acontecesse daquela forma. Até isso tem incomodado os senadores da direita, né? Que são oposição ao governo federal. Então, a cena que a gente tem nesse momento é de isolamento.